O mangaka Eiichiro Oda fez vários one-shots de mangá antes dos protótipos de One Piece, e dentre eles um me chamou muita atenção. O título do mangá era Kimikara Mirai no Presento, que quer dizer algo como o presente de Deus para o futuro. Esse one-shot conta a história de Bran, um batedor de carteira que queria mudar de vida, mas que ao mesmo tempo, sempre que via um alvo fácil, acabava roubando por impulso. Deus olhava para Bran com desprezo, e dizia que ele nunca faria nada de bom na vida. Então decidiu puni-lo escrevendo em seu caderno do destino que às 4 horas, 44 minutos e 44 segundos, um meteoro cairá em sua casa, assim o matando. O problema é que Deus acabou esquecendo uma letra, e isso mudou completamente o sentido da frase. A sua intenção original era escrever: o meteoro cairá na casa de Bran, em japonês, Bran Uchi. Porém ele esqueceu o U, e então a frase ficou: o meteoro vai cair na Branch, que é o nome de uma loja de departamento da cidade. Ou seja, por conta desse equívoco, Deus acabaria matando milhares de pessoas ao invés do seu alvo. Ele então vai até um mundo terreno disfarçado e decide testar a índole de Bran uma última vez, lidando seu caderno do destino e vendo o que ele fará quando ler sobre o meteorito. Bran no início fica curioso e incrédulo que tudo que estava escrito no caderno de fato acontecia, mesmo sendo coisas extremamente idiotas como pisar no cocô, ver um OVNI ou ser atingido por várias coisas diferentes simplesmente do nada. Quando ele finalmente lê sobre o meteoro, ele fica cético de início, mas depois tenta achar uma forma de resolver o problema. A conclusão que ele chegou seria escrever algo no caderno, porém Deus aparece diante dele e o adverte dizendo que a única coisa capaz de escrever naquele caderno seria sua caneta do destino. Bran não fica muito convencido e então questiona ele do porquê de então ele não simplesmente apagar o que ele escreveu. Deus lhe responde falando que faria se pudesse, porém acabou perdendo a sua borracha do destino. Então, ao invés de ele tentar resolver o problema, quem terá que resolvê-lo será Bran, como uma forma de testar a sua índole. Caso contrário, ele ainda acabaria morrendo. Bran diz que isso não é problema dele, e que se aquele cara realmente fosse Deus, ele não deixaria todas aquelas pessoas morrerem desse jeito. Porém, Deus responde dizendo que se acontecer, que assim seja, fazendo Bran ficar inquieto com a situação e pensando em alguma forma de avisar as pessoas do prédio. Inicialmente, ele tenta convencer o gerente que um meteoro estava para cair ali, mas ele obviamente ri e ignora completamente o aviso. E é aí então que Bran resolve fazer as coisas do seu jeito. Ele invade a sala de rádio da loja com uma arma, interrompe a transmissão e anuncia que plantou uma bomba no prédio, fazendo com que assim todas as pessoas evacuassem desesperadamente. Estava tudo de acordo com o plano, porém ele precisava continuar ganhando tempo, então vai até a porta. Lá o gerente o reconhece e conta a história para todo mundo. A galera toda ri da cara dele, porém por estar armado essa tiração de sarro dura pouco. E quando tudo já parecia encaminhado, eis que de uma das janelas do prédio uma criança aparece. Ela havia ficado para trás porque a mãe desnaturada dela simplesmente quis tirar o dela da reta a qualquer custo, e ignorou o fato de o filho não estar junto com ela naquela hora. Tendo poucos minutos restantes, Bran decide ir até o resgate da criança. Quando finalmente chega lá, simplesmente não há mais tempo para voltar. Então ele pega a criança no colo e se joga pela janela. Enquanto caía, o meteoro de fato aparece e colide com o prédio assim como previsto. E por algum milagre, Bran cai de pé e nada lhe acontece. Ele então pergunta ao policial se ainda seria preso. Ele responde que não, e então o herói sai de cena enquanto é ovacionado. No fim, a gente descobre que o que fez Bran não se ferir no salto foi uma inscrição feita por ele mesmo no livro do destino, já que em algum momento ele havia roubado a caneta de Deus sem ele perceber. Beleza, depois de tudo isso você talvez tenha sentido algo familiar. Onde foi mesmo que eu vi uma história onde um deus possui um caderno capaz de matar pessoas e que o deu a alguém no mundo terreno? Pois é, parece uma inspiração, mas muito provavelmente foi só uma estranha coincidência, já que o autor de Death Note, Tsugumi Ohba, disse em entrevista não ter se inspirado em nada em particular para criar o seu mangá. Ele só foi pensando em alguns elementos da história até chegar num ponto onde ele achou que já era o suficiente para trabalhar em cima do conceito. Mas de fato isso é uma coincidência muito grande, já que no protótipo de Death Note, que eu inclusive já fiz um vídeo sobre, existe um artefato do deus da morte chamado Death Eraser, ou seja, uma borracha feita para apagar o que você escreve no caderno, assim como no one-shot de Oda. Porém esse elemento acabou sendo descartado na versão final. Alto lá! Como assim Death Note não se inspirou em nada em particular? Nossa, como você é ignorante, hein? Que deus da morte o quê? O Shinigami é uma criatura folclórica japonesa retratada desde o século XVIII. Sim, cara, eu sei. Você é muito inteligente, sabe pra caramba de cultura japonesa. Mas isso não tem nada a ver com o comparativo que eu estou fazendo. Ah, você achou que eu era um entendedor de cultura japonesa? Mas não! Era eu, Dio! Ah não, isso tá ficando fora de controle. Você poderia, por favor, sair desse vídeo? Sim, eu poderia. Daga Kotoaru. Tá, faça o que você quiser, cara. Eu cansei dessa merda já.
Bem, Eiichiro Oda pode até ter escrito esse one-shot antes de Death Note. Mas sabe o que foi escrito antes desse one-shot? Isso mesmo, JoJo. E como todos já sabem, JoJo é o gênesis das ideias. Então tudo que existe ou ainda vai existir é obrigatoriamente uma referência a JoJo. Quer que eu prove? Então vamos lá. A parte 3 de JoJo foi escrita entre os anos de 1989 a 1992. E dos capítulos 189 a 192 do volume 20, nos é apresentado um instante chamado Thoth, que é basicamente um mangá que consegue prever o futuro. Thoth é o nome do deus egípcio da lua e sabedoria, e suas lendas datam de mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas isso não tem nada a ver com a história, eu só queria mostrar pra vocês que JoJo também é cultura. Continuando, Thoth, diferente dos livros citados anteriormente, não pode ter suas páginas escritas ou alteradas. Ele basicamente escreve quadrinhos do futuro conforme o tempo passa. Então, por mais que não seja exatamente igual, certamente serviu como inspiração para Eiichiro Oda e Tsugumi Ohba, já que eles são tão JoJo Facts quanto eu. Obrigado, de nada. Nossa, até que enfim esse cara foi embora, hein? Mas antes que alguém se pergunte sobre essas imagens aí que ele mostrou, isso nada mais são do que artes comemorativas dos 25 anos do mangá. Vários artistas fizeram isso, e isso não prova nada. Mas sim, a inspiração em Thoth pode de fato ter acontecido, mas nada nunca foi oficialmente confirmado por nenhum dos autores, então continua sendo apenas uma especulação. Enquanto eu pesquisava a respeito de Death Note ter alguma relação com o mangá de Oda, a única coisa que eu achei foi um post no Reddit bem esquisito. Ele mencionava um filme indiano chamado Yamalela. Esse filme supostamente possui uma ideia parecida com o one-shot de Oda, porém eu tentei ver uns pedaços dessa coisa, mas não achei nenhuma semelhança. Entretanto, se vocês quiserem que eu perca o meu tempo assistindo e analisando esse filme, eu faria esse esforço por vocês. Então me digam aí nos comentários se existe ou não esse interesse. E então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E então é isso, falou galera!